Amado rádio ouvinte, quero convidar-lhe a abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, verso 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ouvinte amado, a natureza humana possui dois aspectos, o material e o espiritual. Ambos foram afetados com a queda dos nossos primeiros pais. O corpo humano tornou-se vulnerável a enfermidades e sua alma corrompida pelo pecado. Como é bom saber que o plano da redenção aplica-se a esses dois lados do ser humano, o lado físico e o lado espiritual. Além da renovação do espírito, a redenção oferece também a restauração para o espírito do homem e para o seu corpo. O Redentor se apresenta entre os homens com as mãos estendidas para atender às nossas carências e nossas infelicidades, oferecendo a salvação e a cura da alma. Ele se apresenta como aquele que pode salvar completamente aqueles que por ele se chegam a Deus. Seu Espírito que em nós habita é a vida de nosso espírito. Seu corpo ressuscitado é a vida para o nosso corpo mortal. O Senhor Jesus iniciou seu ministério terreno curando todos os enfermos que o procuravam e encerrou na cruz, realizando a expiação completa em prol de nós pecadores. Depois ergueu-se do túmulo e subiu ao céu, e após deixar conosco a missão de fazer discípulos em todas as nações e até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. A sua grande comissão é toda abrangente. Ele afirmou: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Foi essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, conforme Judas verso 3. Será o que é que aconteceu com ela? Por que não é mais pregada universalmente, nem é posta em prática? Será que desapareceu juntamente com a era apostólica? Será que foi removida quando Pedro e Paulo e João se foram? De modo algum. A mensagem permaneceu na igreja ainda durante muitos séculos. Só foi desaparecendo gradualmente na medida em que o mundanismo, a corrupção, o formalismo e a incredulidade proliferaram no meio do povo de Deus. Mas hoje, com o avivamento da fé, com o aprofundamento da vida espiritual dos crentes e com o maior conhecimento bíblico acerca do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo vivo, e ante a iminência da vinda do próprio Jesus, essa medida esperança da redenção de nosso corpo também está começando a ocupar de novo sua antiga posição da Igreja de Deus. Pouco a pouco o povo de Deus está aprendendo a reaver essa bênção que nunca deveria ter perdido. Mas a par disso está se manifestando também um espírito de frieza, de incredulidade e racionalismo teológico, que somos obrigados a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Devemos estar bem certos de que nossa base deve ser escriturística. A fé tem que estar sempre baseada na palavra de Deus. O elemento mais importante da oração da fé é uma firme e plena convicção de que a cura das enfermidades pela fé em Deus faz parte do Evangelho e é ensinada na palavra de Deus. A primeira cura na Bíblia está em Êxodo 15, verso 25 e 26. Então Moisés chamou o Senhor e lhe mostrou uma árvore e lançou-a nas águas, e as águas se tornaram doces, referindo-se às águas de Mara que eram amargas. Deu-lhes estatutos e uma ordenação, e ali os provou e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti.
as que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O momento em que essa promessa foi dada é muito marcante no início da jornada dos filhos de Israel do Egito para Canaã, e se compara às curas realizadas por nosso Senhor Jesus Cristo logo no início do seu ministério público. Isso ocorreu pouco depois que os israelitas haviam atravessado o Mar Vermelho e constituiu um tipo de nossa redenção, assim como a peregrinação deles pelo deserto é símbolo de nossa jornada aqui na terra. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. 1 Coríntios 10 e 11. Portanto, amigo ouvinte, esta promessa se estende também a nós, os redimidos de Deus. E o próprio Senhor Jesus vem encontrar-se conosco no início de nossa peregrinação, apresentando-nos a aliança da cura, não apenas do corpo, mas sobretudo da alma. Afirma que se vivermos em santidade e obediência, seremos poupados, inclusive até mesmo de enfermidades que são próprias da velha vida de escravidão que deixamos para trás. Sabemos que as doenças são coisa própria dos egípcios, não tanto do povo de Deus. Não quero dizer com isso que o verdadeiro cristão não adoeça. É claro que sim, mesmo se tratando de crente de vida espiritual elevada. Mas só voltamos a ter moléstias e enfermidades se regressarmos espiritualmente ao Egito, que significa o mundo. E a Bíblia é categórica em nos informar que não podemos nos conformar com esse presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Por isso o Senhor Jesus deixou-nos em Tiago 5,14 um claro mandamento para que curemos em nome dele. Ordenança tão sagrada e séria como qualquer outra da Bíblia que corresponde à do Antigo Testamento. No Salmo 105, verso 37, encontramos a concretização dessa promessa. Então fez sair do seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Embora eles não tivessem cumprido sua parte na aliança, mas Deus manteve a sua palavra. Assim também, embora nossa fé e obediência muitas vezes sejam falhas, se nossa segurança estiver tão somente em Cristo, se nossa fé se apoiar apenas nos méritos do nome dele, também nós veremos o cumprimento dessa promessa nas nossas vidas. A experiência de Jó é um dos registros mais antigos da história. Ela mostra a origem das enfermidades, pelo menos nesse caso. Ensina também qual é o curso da ação que se deve tomar para obter a cura, assumir o nosso lugar, fazendo uma humilde autoavaliação perante o nosso Deus. Existe uma enfermidade descrita em todos os seus pormenores. Foi a desse homem de uso, sofredor resignado, chamado Jó. Mas a sua experiência não vemos a intervenção de médicos nem de soluções humanas. Ele se voltou apenas para Deus, buscando nele a solução. Assim que ele renuncia à sua justiça própria, sua auto-justificação, e aceita a posição em que Deus deseja colocá-lo, que é de humildade e de entrega total ao senhorio de Cristo, ele obteve a cura. Os Salmos de Davi contêm muitos registros de sofrimentos e aflições, mas neles o libertador sempre é Deus, e só Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, disse o salmista, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Salmos 103, 2 e 3. Não vemos aí a intervenção de mãos humanas. O salmista busca a cura diretamente dos céus, assim como busca o perdão divino, e afirma em um só fôlego. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Tratando-se, portanto, de uma cura completa. Todas as suas enfermidades, quer dizer, tão abrangente e duradoura,
quanto o perdão dos pecados. E Ele dá a medida da glória e da dimensão dela. Quanto dista do Oriente e do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 12. Aqui também, como no caso de Jó, existe uma correlação profunda entre a doença e o pecado, e ambos precisam ser sanados conjuntamente. Asa foi um rei de Judá que no início do seu reinado revelou uma fé simples e implícita em Deus, uma situação em que todos os recursos humanos faltavam. Por causa dessa confiança, conquistou uma das mais gloriosas vitórias do seu povo, narrada em 2 Crônicas 14, 9 a 12. Mas deixou-se corromper pelo sucesso, passou a dar valor excessivo ao braço da carne. E quando lhe sobreveio outra crise, fez aliança com o rei da Síria e dessa forma perdeu o auxílio divino. Recusou-se a dar ouvidos à advertência que lhe foi dada pelo profeta de Deus e continuou na mesma direção para colher o fruto da sua confiança no homem. Mas Asa adoeceu. Agora achava-se diante de um inimigo mais temível que os etíopes. Mas, mais uma vez, recorreu ao homem. Que tristeza. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente aos pés, ou dos pés. A sua doença era de um extremo grave, em extremo grave, contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. E absurdo. E o resultado não poderia ser mais triste. Descansou Asa com seus pais. Foi o profeta Isaías quem apresentou a grande visão do Evangelho, as boas novas do Velho Testamento. Ele apresenta o próprio retrato do Redentor que está para vir ao mundo. E logo no início de sua mensagem profética, no cântico profético, ele assim expressa: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. De modo que certamente ele carregou nossas doenças também. Ele levou embora nossas dores, não querendo ser tão dogmático. Mas isso não significa que nós não estamos sujeitos a enfermidades, já que enfermidades são limitações do pecado, impostas pelo pecado. Portanto, quando Jesus tomou sobre si nossos pecados, também carregou e levou embora todas as nossas dores. Se permanecermos nele, podemos ser libertos de nossas enfermidades, sim, e de nossas dores. Assim, pelas suas pisaduras fomos sarados. Que bendito e glorioso é o Evangelho. Que bendito e glorioso, carregador dos nossos pecados, das nossas enfermidades e das nossas mazelas. Portanto, o profeta viu o Redentor primeiro como um grande médico e depois como um grande sacrifício na cruz. E os evangelistas também o veem assim. Durante 3 anos ele foi um grande médico, depois durante 6 horas em que suportou a vergonha da cruz, a agonia da cruz, foi imolado como Cordeiro de Deus que nos purifica de todo pecado. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.